Olá, pessoal, amigo da Revolução Industrial Brasileira, começando mais um Desenve Notícias, aquele comentário diário que eu, Fausto Oliveira, trago para você aqui no YouTube da Revolução Industrial Brasileira, com um viés crítico e assumidamente desenvolvimentista ao corte que a imprensa faz em relação à economia brasileira, sempre com o seu viés liberal. Muito bem, a notícia que a gente vai comentar hoje tem a ver com um assunto que acabou virando recorrente durante a semana, que é a carência de investimentos brasileiros em infraestrutura. O assunto acabou voltando aqui ali no Desenve Notícias, quem assistiu os últimos episódios. Aliás, eu peço a você um intervalinho rápido para que deixe o like nesse vídeo, porque isso é importante para ter mais visualização. Então, se você curte o meu trabalho, por favor, deixa o like. E se gostar muito, se inscreve aí para receber as notificações apertando o sininho. Mas o assunto voltou muito ao longo da semana, nas edições que eu fiz do Desenve Notícias, em função do fato de que a gente teve que discutir muita macroeconomia, muitos assuntos relacionados às contas do governo, às contas fiscais, né, contas públicas. E isso, claro, está no centro do debate da infraestrutura como causa. O problema é que os efeitos, né, a carência de investimentos em infraestrutura, nos provocam problemas reais, aliás, realíssimos, de despedaçamento físico do país, né? E isso é sobre isso que eu vou contar aqui um pouco, em cima de uma notícia que saiu na CNN Brasil, cujo link vai estar aqui no comentário fixado. E o título é o seguinte: investimento em infraestrutura está no menor nível desde 1947 e deve cair mais. Muito bem. Aí entrando para conhecer os detalhes, os números são um horror, tá? Um horror. Antes de entrar na consideração do porquê isso está acontecendo, vou tentar dar alguns números. Hoje o Brasil não consegue fazer um investimento de infraestrutura sequer de 0,5% do PIB. Segundo os economistas da Fundação Getúlio Vargas, especialmente o Braulio Borges, que é um cara respeitadíssimo, precisaríamos investir 0,5% do PIB, que daria em torno aí, se você considera o PIB do Brasil como 7 trilhões de reais, daria em torno de 35 bilhões, 0,5%, conta de padeiro, tá, gente? Por favor, não me cobrem a exatidão plena dos números, não estou fazendo aqui o cálculo exato. Mas o Brasil sequer consegue investir 0,5% do PIB, digamos que seria em torno de 35 bilhões. 0,5%, segundo Braulio Borges, seria o necessário para apenas manter a qualidade da infraestrutura, ou seja, evitar a deterioração física, né, daquilo que constitui fisicamente o país. Suas estradas, os seus aeroportos, a sua rede de ferrovias, as suas pontes, etc. As suas vias urbanas, as cidades, os metrôs, etc. Tudo isso, né? Segundo, então, o dado do Observatório de Política Fiscal do IBRE da FGV, o investimento em infraestrutura do Brasil está abaixo de 0,2%, né? Isso em 2020. E deve cair ainda mais em função do fato de que o teto de gastos, na Emenda Constitucional 95, proíbe, né, o investimento de crescer. Dentro da conta de teto de gastos estão os investimentos. E aí, claro, né, por que isso nos retorna para o debate da macroeconomia? Porque, claro, o Brasil, ao colocar os investimentos dentro da lei de teto do gasto, e a lei de teto do gasto sendo uma lei tão estúpida como vou dizer por que ela é estúpida, acaba criando para si próprio uma amarra, um limite alto imposto para investir em algo que tem uma função essencial, assim como as demais coisas também têm funções essenciais. Então, como? Existem gastos obrigatórios constitucionais definidos em lei no Brasil. A lei de teto de gastos diz o seguinte: então, saudadas as obrigações, ou seja, pagos os gastos obrigatórios, né, o governo fica com um resto muito limitado, um teto, né, para fazer crescer o seu gasto, de acordo com a correção da inflação do ano anterior. Ora, então se nós chegamos a um ponto em que a despesa discricionária, a despesa obrigatória, bate no teto, então você tem que começar a cortar. O governo, pela Emenda Constitucional 95, é obrigado a começar a cortar os gastos discricionários. E esses cortes são feitos, em geral, nos investimentos. E os investimentos em infraestrutura são, naturalmente, uma grande parte dos investimentos públicos. E o Braulio Borges estima, portanto,
que, dado o cenário da previsão inicial da projeto de lei orçamentária, né, para 2021, que coloca 28 bilhões, né, para investimentos, o que já seria, de acordo com as contas do Braulio Borges, 0,3%, portanto menos do necessário para fazer a manutenção da infraestrutura nacional, né? Dado que essa é a realidade colocada na projeto de lei orçamentária, ele identifica a possibilidade de que o valor final a ser executado possa cair ainda mais, tá? E cheguemos a um recorde vergonhoso, de que o investimento público em infraestrutura chegaria a 0,1% do PIB em 2021. Por isso, então, a reportagem diz que pode cair ainda mais do que já chegou a menos de 0,2, né, a 0,1 alguma coisa, não sei exatamente. No ano passado pode chegar a 0,1, né? O que significa que, portanto, fica aí ilustrado em números, né, de acordo com a proporção real em função do orçamento federal e em proporção ao PIB do Brasil, que é a conta que se faz para a infraestrutura, como realmente o país está se despedaçando fisicamente em função da sua amarra macroeconômica. E aí, claro, a crítica deve fazer a conexão com aquilo que vocês viram. Quem não viu, veja na entrevista que eu publiquei com Paulo Gala ontem, a respeito da conta de juros do Brasil. O Brasil paga 500 bilhões de reais de juros anualmente. E isso deve ser levado em consideração ao se discutir essas coisas, por quê? Apesar de eu não ser um defensor do simples calote na dívida pública, eu sei que isso não pode acontecer, isso seria dramático, ele nos faria o Brasil andar para trás mais de 30 anos, eu sei disso, tá? Então não vou fazer aqui a defesa do calote. Por outro lado, existem diversos instrumentos para lidar com o alongamento do prazo, com a flexibilização dos pagamentos, com a renegociação do estoque da dívida, com o achatamento da curva de juros futuros, com a recompra de títulos, uma série de instrumentos que o governo se recusa a utilizar para suavizar a conta imediata de juros pagos desde já, tá? Para o quê? Para criar espaço fiscal para aliviar este problema que nós estamos contratando para o futuro do Brasil, que é severo, que é o despedaçamento físico da nossa infraestrutura, com severas consequências, tanto para a atividade econômica quanto para a vida mesmo das pessoas. Segunda coisa, o tripé macroeconômico, que a gente já criticou bastante aqui e vai continuar criticando, estabelece a necessidade de superávit fiscal, que já se tornou uma irrealidade. O Brasil opera no déficit já desde a metade da década e nada acontece, nada exatamente muito grave acontece em função do superávit, do déficit fiscal. O déficit fiscal vem acontecendo ano após ano, graças à pandemia do Covid, chegou a um recorde de 600 ou 700 bilhões, alguma coisa assim, e nem por isso tivemos um estouro da inflação, nem por isso afugentamos o capital de uma maneira muito expressiva. A fuga de capitais que houve também foi de capitais especulativos, portanto, né? E o máximo que acontece é contribuir um pouco para uma tendência de desvalorização cambial que já vinha acontecendo. Contribuiu, claro, mas um pouco, nem tanto. O déficit fiscal de 2020 não pode ser responsabilizado unicamente pela desvalorização cambial ocorrida em 2020. Ela já vinha acontecendo desde antes e ele responde a uma série de outros fatores. Muito bem, dito isso, o fato é, precisamos aprender a pensar fora da caixa e usar o espaço fiscal que 2020 provou que temos para realizar não a salvação das pessoas apenas, como foi feito no ano de 2020, e eu espero que volte a acontecer numa proporção ainda necessária, mas que também não seja mais necessário no futuro, porque isso é dinheiro colocado no consumo, colocado no 0% do PIB. Eu quero que ele seja utilizado, o espaço fiscal, aí sim, para investimentos como a infraestrutura, que são multiplicadores, que são investimentos com efeito de multiplicação sobre a atividade econômica e que são capazes de retornar em maior renda, maior produção, naturalmente, maior produção, maior renda e maior tributação. Agora,
Para isso, é preciso mobilizar de novo certos instrumentos econômicos que estão desmobilizados, que é o caso do BNDES, que eu me refiro aqui agora, como agente indutor de um investimento público em infraestrutura. Por quê? Ele é aquele que é capaz de fazer o investimento público em infraestrutura permanecer dentro da economia nacional, através da contratação, através do juro favorecido ao contratado nacional, né, que vai, portanto, criar espaço para o efeito multiplicador acontecer dentro do país. Com isso, eu encaminho o final do comentário dizendo o seguinte: o assunto infraestrutura é sempre muito, hoje, pelo marco da compreensão neoliberal da economia pública, é sempre debatido como é necessário fazer todo o arcabouço jurídico, né, necessário para a atração do investimento privado internacional. O investimento privado, segundo essa visão internacional de preferência, é aquele que vai fazer a salvação da infraestrutura brasileira. Então, basicamente, o argumento deles é: precisamos fazer um marco legal e dar segurança jurídica para atrair o investimento internacional em contratos de concessões e PPPs. Ora, gente, aí é o seguinte: embora essa seja uma saída que tem uma cara muito interessante, porque juridicamente ela parece perfeita e porque economicamente ela parece muito viável, o fato que a gente verifica na prática com relação aos contratos de concessão e PPP de infraestrutura é: os investidores vão onde os ativos já estão construídos, principalmente. Pode pegar qualquer rodada de concessão de aeroporto e sempre será um sucesso. Por quê? Porque os aeroportos já são ativos funcionais, já geram renda. E aí é muito fácil você entrar e comprometer investimento futuro contra a utilização de um ativo que já foi construído e já gera renda. Então, o cálculo do investidor financeiro internacional, Brookfield, fundo Seven Oak, esse pessoal que investe em infraestrutura em países em desenvolvimento, é esse, tá? E aí é muito difícil você conseguir criar uma atratividade, de fato, para a expansão da infraestrutura, que, no fundo, é daquilo que nós necessitamos. Construir uma estrada, uma rodovia do zero, construir uma ferrovia do zero, isso praticamente está inviabilizado no Brasil de agora, através de concessões e PPPs, pelo simples fato de que qualquer investidor internacional vai olhar para o cenário de demanda do Brasil neste momento e vai dizer: cara, vocês não têm demanda agregada o suficiente para eu empacotar aqui 50 bilhões de reais, né, num contrato de 30 anos, sendo que eu não vou conseguir recuperar nem em 100 anos, dado o nível de demanda que vocês têm nesse momento no país. Então, pela lógica econômica mais nua e crua, o investimento em infraestrutura via concessões e via PPPs, no Brasil, tal como ele está nesse momento, está inviabilizado, a não ser em ativos ou em conjuntos de ativos ou em projetos que incluem ativos já existentes. E aí vira uma situação muito imoral, muito indecente, porque o Estado começa a entregar ativos para a iniciativa privada internacional que já estão funcionais e rendosos contra a administração, simplesmente para se livrar dos ativos. E aí quem paga a conta desse aumento de preço, porque é o aumento da cobrança na tarifa, obviamente, sempre, né, é a sociedade que vai usar aquela infraestrutura, vinha usando aquela infraestrutura até ali, pagando um preço X, por exemplo, à Infraero, ou X, por exemplo, ao DENIT, e agora pagará mais a companhia espanhola, ou a companhia francesa, ou a companhia norte-americana, ou a companhia chinesa, que abocanha o ativo já pronto para fazer a exploração comercial. Segunda coisa em relação aos contratos de PPP e concessão, antes do vídeo ficar longo demais, é o seguinte: quando, e a China é muito habitual nisso, né? Quando eles vêm com capital próprio para financiar a formação da infraestrutura a partir do zero ou a partir de algum nível próximo de zero, em geral, estabelecem condições muito fortes de exploração comercial por tarifas, tá? Que podem ser diretas ao consumidor ou indiretas via Estado, via outorga, e colocam um problema muito sério para o efeito multiplicador, que é o seguinte: eles trazem as suas empresas para fazer o serviço e fornecer os equipamentos e insumos.
Então os chineses produzem muita infraestrutura na América Latina, por exemplo, como? Fazem contratos fechados. Eles trazem as suas construtoras, eles trazem os seus fornecedores de máquinas e equipamentos, eles trazem os seus fornecedores de insumos, a sua engenharia e fazem o pacote completo e deixam a infraestrutura funcionando por um período de 30 anos sob sua concessão, recebendo as tarifas. Porém, todo o efeito multiplicador daquele investimento que eles fizeram retornou para a China. Esse é um dos negócios, né? A exportação de serviços, né, de construção, engenharia e maquinário que a China faz no mundo inteiro, mundo em desenvolvimento, principalmente África, América Latina e Ásia, naturalmente, e que é um dos modelos de concessão e PPP que o pessoal defende aqui. Isso não é interessante para o Brasil. Interessante para o Brasil é ter o BNDES voltando a atuar, contratando e usando o investimento público através do espaço fiscal que nós temos, ficou provado que nós temos, de maneira inteligente, gerando efeitos de multiplicação para a economia doméstica. Só assim nós vamos, ao mesmo tempo, voltar a ter um investimento decente em infraestrutura que evite o despedaçamento, o desfazimento físico do país e gerar mais empregos, mais renda e mais atividade econômica do Brasil através de uma coisa que é óbvia, que puxa a indústria, que puxa a mão de obra, que puxa os insumos dentro da economia doméstica, gerando multiplicação de renda interna, que é o investimento público em infraestrutura. Tá legal, pessoal? Então curte aí o Desenvolve Notícias, volte se você quiser, assine a Revolução Industrial Brasileira, eu agradeço muito se você puder apoiar. Um abraço e até amanhã.